Olá, bem-vindos ao programa Lespe em Pauta. Hoje vamos falar de reforma tributária para o setor de eventos. A Receita Federal é a principal fonte de arrecadação de impostos. Recolhe uma quantidade relativa de tributos, sendo a maioria deles cobrada de empresas. Há 3 tipos diferentes de tributos: federais, estaduais e municipais. A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, que visa simplificar a cobrança de impostos como o IPI, o PIS, o COFINS, ICMS e ISS. Estes 5 tributos atuais serão substituídos por 2 tributos sobre consumo, que é o IBS e o CBS, e também por um imposto seletivo, que é o IS. Aqui na Assembleia foi promovido um seminário sobre a nova reforma tributária, o que trouxe um grande debate. Olha, para falar da reforma para o setor de eventos, eu converso agora com o advogado especialista em direito tributário, Cassiano Menck, que está aqui em nossos estúdios. Bem-vindo, Cassiano, aqui ao estúdio da Rede Alesp. E também o presidente da Associação Brasileira de Eventos, a Abrafest, Ricardo Dias, que está através da plataforma Zoom. Bem-vindo aqui, Ricardo, também. Obrigado pela sua participação. Pois é, já de cara a gente já pergunta, eu vou começar, viu, Ricardo, aqui com o Menck, que é um advogado também, aí, tributário. E aí, a pergunta que a gente quer fazer e também a resposta que a gente quer saber, como é que vai ficar essa reforma, essa nova reforma tributária, né? Já que são incidentes aí, são vários impostos que vão acabar sendo incididos em 2 mais o IS. Explica pra gente. Olá, Sérgio, a todos que nos acompanham também. A reforma tributária, ela é hoje o centro do debate nesse tema de tributação e economia. E ela, em uma análise geral, ela está provocando um fenômeno, no meu ponto de vista, de realocação da tributação. Tá? Nós temos hoje no sistema tributário, que é um sistema complexo, que é um sistema que incentiva litigiosidade, que é um sistema que já de todo ineficiente, do ponto de vista de propiciar negociações, atividades econômicas, etc, etc. Nós temos uma carga tributária dividida e depositada em determinados setores com uma preponderância, eu diria, para alguns setores da economia, como, por exemplo, o setor da indústria. Tá? E a reforma tributária visa a fazer uma reconfiguração da tributação do consumo e da produção e está, a partir desse projeto de reconfiguração e de tentativa de simplificação e de tentativa de eficiência tributária, ela está redesenhando o sistema da tributação do consumo e da produção para, como você falou, estabelecer a tributação em vez de se cobrar ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, cobrar-se o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, e o imposto seletivo, que tende a onerar atividades nocivas à saúde e ao meio ambiente. O problema que esta reforma vem implicando, dentre outros, é que nesta proposta de reconfiguração, ela está, no meu entendimento, incorrendo, até agora, não foi aprovada definitivamente, mas está incorrendo pelo texto que está aprovado pela Câmara, em algumas desigualdades, em alguns problemas de não atender às peculiaridades de determinados setores e determinados segmentos da economia que têm uma realidade diferente, Sérgio, e que por terem uma realidade diferente, deveriam ter também um tratamento tributário diferente, como, por exemplo, é o caso dos prestadores de serviço em geral e, mais precisamente, dos prestadores de serviço de eventos em particular. Mas antes da gente falar, né, com o Ricardo sobre a tributação, eu queria que o Ricardo fizesse uma apresentação, né, para que o nosso telespectador conheça o que é a Abrafest. Queria que você comentasse para a gente e explicasse para o telespectador, Ricardo. Bom, maravilha. Olá, Sérgio. Olá, Cassiano. Agradecimento aqui por participar desse
nesse debate, porque vamos enfrentar uma longa jornada. A Abrafest é uma associação que é um guarda-chuva para o setor de eventos da prestação de serviço. Toda essa parte de mão de obra, de garçons, técnicos, as empresas de audiovisual, as empresas dos buffets, os espaços de eventos, os organizadores de eventos para eventos corporativos, sociais, é onde a gente tem esses mais de 52 segmentos que a gente está observando e tentando atuar junto com eles e conectando junto ao governo do município, estado e federal. Nós somos responsáveis aí pela retomada do setor durante a pandemia e a gente percebe bem a conexão do sofrimento que tem o setor hoje pelas faltas de leis para o nosso segmento. Então, toda essa parte trabalhista também nos afeta. Então, hoje, agora, a gente vem aqui num foco grande sobre esses prestadores de serviço e o que vai acontecer com a nossa situação das nossas alíquotas, né? Do setor de eventos que é tão invisível, né? Um pouco sobre isso. Tá. Eu queria, então, que você, falando aqui do tributo da reforma, né? A gente sabe que nós somos aqui, no caso, um dos países que mais se paga imposto. Isso é claro, né? Evidente. Não tem... Como é que isso vai beneficiar, ou talvez não, né? No caso desse setor, do setor de eventos, Ricardo. Então, já está aí um alerta, né? Se a gente tiver um tributo, um dos maiores do mundo, é evidente que as empresas vão fazer eventos de fora para o Brasil, vão ser muito menores. Então, acho que isso acaba tendo uma concorrência internacional muito prejudicial ao setor, às feiras de negócio, aos festivais, né? Toda essa parte de tributo, hoje, que a gente está passando por uma situação delicada, e enxergando nas empresas de lucro real e presumido. Mas é evidente que o maior impacto aí, a maior quantidade de regime tributário é do Simples Nacional, que lá na frente também vai ter uma certa dificuldade, né? O doutor advogado, doutor aqui do especialista, também vai poder falar um pouco sobre essa parte. E aí, Cassiano? Não, eu acho que, Ricardo, olá, e é um setor realmente assim que representa economicamente muito para o Brasil, né? Nós temos aí, como aliás as próprias emendas ao projeto de reforma tributária mencionam, há 280 emendas e diversas delas endereçando questões do setor de eventos. E nessas emendas se trata, né, Ricardo, que o setor de eventos é responsável por 10% do PIB, tá, brasileiro, por exemplo, né, emprega uma enormidade de pessoas. E o problema que eu estou vendo aqui, Ricardo e Sérgio, é o seguinte, nós tivemos recentemente, depois dessa devastação decorrente da pandemia que afetou muitos negócios e, sobretudo, o setor de eventos. O setor de eventos, exatamente. Nós tivemos uma manifestação do poder público criando isenções tributárias de imposto de renda, de contribuição sobre o lucro, de PIS e de COFINS. Justamente reconhecendo que esse setor tem uma peculiaridade, e teve uma peculiaridade. E o que eu vejo como problema, Ricardo, nesta PEC, que não diz respeito só apenas ao setor de eventos, mas que atinge muito fortemente esse setor. Nós temos aí com esta mudança, Sérgio, que está projetada, proposta, de um imposto sobre bens e serviços a 25%, ou quem sabe 30%, não se sabe qual é a alíquota, né? Nós temos um possível problema para o setor de serviços em geral, como eu disse, e para o setor de eventos em especial. Por quê? Porque a realidade da indústria é diferente da realidade do serviço. Esse imposto que está vindo aí, imposto IBS, um único imposto a substituir o ICMS e o ISS, ele vem como um imposto não cumulativo que permite que você desconte créditos decorrentes de insumos que você tem na sua atividade. Tá? As indústrias têm muitos insumos geradores de créditos. Já um prestador de serviço que se vale muito de mão de obra, que contrata muita mão de obra, ele, por exemplo,
ele, no sistema que está previsto pela PEC, pela reforma, ele não tem como tomar crédito do imposto que foi pago na etapa antecedente relativamente à mão de obra. E ele não tem como tomar crédito, por exemplo, se ele tem lá 100, 200, 300 funcionários, ele não pode tomar crédito desses salários que ele paga e que, aliás, é uma parte enorme do custo que se tem para colocar de pé uma atividade de prestação de serviço. Então, eu vejo que tem um problema, Ricardo, aí, em nível geral na proposta, Sérgio, que é exatamente esta falta de uma particularização do projeto. O projeto não... É claro que ele não pode ser um projeto feito para gente, para uma pessoa, para duas pessoas. Também não pode ser um projeto por demais generalista. Ele tem que ser um projeto particularizado. E aqui eu penso que faltou, por hora, como disse, tem 200 e tantas emendas, porque o projeto vai agora ser votado no Senado Federal. Tem muitas emendas que visam a fazer essa particularização para o setor de eventos, por exemplo. Mas aí você acha, no caso, Cassiano, que precisaria ter ainda mais uma, vamos dizer assim, no popular, mexida dentro desse projeto para poder... eu acho que precisa... A gente não sabe se vai ser 25% ou 30%, né, de alíquota. É que então se você for pensar por uma empresa do lucro real, do lucro presumido, que tem uma tributação na prestação de serviço aí em torno de 8%, hoje, como disse, tem alíquota zero de PIS e de COFINS por uma medida do governo federal. Tá? Mas vamos imaginar uma alíquota aí em torno de 9%, que seja, 10%. Se nós passarmos para 25%, é um aumento muito radical. E, como disse antes, essas empresas prestadoras de serviço, elas não têm créditos para descontar como tem uma indústria. A mão de obra é o principal insumo nessa atividade de produção. Então veja, eu acho que sim, nós temos que pensar especificamente o setor da prestação de serviço. E há emendas, tomei o cuidado de examinar todas as emendas que foram propostas, e há sim emendas que estão propondo estabelecer, por exemplo, um crédito presumido para as empresas que têm uso intensivo de mão de obra, uma alíquota de 40% para o setor de eventos. Tem 2 ou 3 emendas que vêm nessa linha, outras 8 emendas que visam a estabelecer um regime especial de tributação para o setor de prestação de serviço e de eventos. Então, como está aprovada a PEC na Câmara, me parece que ela comete um problema de desigualdade, ao igualar quem é diferente. E aí, Ricardo, você viu que ela acabou de falar que tem uma emenda aí que parece que chega a 40%, né, de alíquota. Como é que você vê? Preciso incluir uma situação aqui. Nós empregamos mais ou menos uns 8 milhões de pessoas, né? E que esses 8 milhões de profissionais, eles são invisíveis. Porque hoje a gente tem uma regra na CLT que não serve para a gente, que é o intermitente. Então, quem que faz o intermitente? São os grandes festivais, são as empresas que estão trabalhando mais próximos às capitais. Vamos falar que a gente tem aqui 1 milhão e 400 mil casamentos por ano, que empregam 52 segmentos. E vamos falar que uma feira de negócio emprega 25 mil pessoas numa feira. Essas pessoas são freelancers. Os freelancers hoje, eles não têm um MEI que serve para o setor de eventos. Portanto, a gente está falando que 30% do movimento financeiro, 25%, 30%, seria parte de mão de obra, mas não tributa, porque são invisíveis. Hoje, com a situação do PIX, a situação está ficando cada vez mais clara. Aí eu pergunto, como é que a gente vai tributar uma pessoa que é só com transferência bancária? Muito bem, essas pessoas estão ficando de fora, óbvio que a fiscalização vai aumentar, e que a gente precisa do quê? De uma tributação, por exemplo, específica para um MEI, e que o MEI faça uma segurança jurídica para isso, e que com essa operação, que a gente tribute em cima do MEI, como insumo, né? Não como folha. Na verdade, é o insumo como mão de obra, e aí a folha, né, dos profissionais que são os intermitentes, né, que a gente, vamos falar assim, uma formatura, são 500 garçons em uma formatura. Quantas formaturas tem no final de semana em São Paulo? 20. Então, você imagina
de mão de obra tem que está passando de uma maneira totalmente informal. Isso uma hora vai pegar. E a hora que pegar, a gente já teria que estar preparado para uma situação de uma emissão de nota fiscal de um MEI. E se o MEI estiver dentro e poder abater como insumo, acaba ajudando uma situação tributária. Isso aí, então, a gente volta um pouquinho, né? A gente está discutindo aqui como fica o resto. Não, vamos voltar um pouco para trás, então, mais ainda para poder abater, para discutir o que é folha e o que é prestação de serviço das empresas. É um número extremamente considerável, né? Você está falando do MEI, para que as pessoas entendam, é o microempreendedor, né? Isso, microempresário individual. Microempresário. E é importante destacar isso que o Ricardo mencionou, são duas realidades. Uma coisa é a folha de salários, outra coisa é a despesa que se tem pagando terceiros, autônomos, MEIs, etc. Né? Tanto num quanto no outro caso, para reformas estabelecer um tributo efetivamente eficiente e não cumulativo, ela tem que permitir que o empresário e a empresária do setor de eventos possa descontar créditos, seja da despesa com a folha, seja da despesa com prestadores de serviço em geral. E aí surge uma preocupação que o Ricardo está trazendo, que é a seguinte: olha, a reforma tributária ela tem esse problema e tem com relação aos créditos, e ela tem uma outra questão que é a seguinte, que a utilização dos créditos depende de uma emissão de uma nota fiscal, ou seja, de uma prestação de serviço formal, tá? De uma prestação de serviço formal. E ainda assim, Ricardo, veja, mesmo tendo uma prestação de serviço formal, a reforma como foi aprovada pela PEC 40, pela Câmara de Deputados, ela não incentiva você contratar e tomar crédito de pequenos fornecedores. Porque há lá uma previsão, Ricardo, de que se porventura o prestador de serviço não tiver recolhido os seus tributos, tiver uma inadimplência, você não pode tomar o crédito daquilo que, em tese, teria que ter sido pago na etapa antecedente. O que já é um problema, porque você está incentivando a contratar de grandes fornecedores e não de pequenos. Só que a realidade do setor de eventos é contratar de pequenos. Então, a reforma tributária, ela precisa enxergar isso que eu acho que o Ricardo está trazendo, que é uma gama de profissionais que está na informalidade, né? E que é invisível, como ele disse, e que na primeira parte que foi aprovada lá na Câmara, isso não foi, vamos dizer assim, endereçado, né? Mas tem emendas no sentido de estabelecer que se assegure a tomada do direito de crédito, Ricardo, para aqueles prestadores de serviço que, seja como integrantes optantes do Simples Nacional, seja como microempresa, seja como empresa de pequeno porte ou como microempreendedor individual, eles prestarem um serviço. Então, você vai poder, se forem aprovadas certas emendas que estão propostas, você, em tese, poderia tomar o crédito dessa despesa, né? E a importância desses profissionais... Vai, Ricardo, pode falar. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui o maior movimento do Brasil é de Simples Nacional. Então, assim, se ele tem um movimento lá de 100 mil reais para um buffet e que 30 mil reais é de mão de obra, ele não vai conseguir competir com as grandes empresas, presumido e do real, porque o cara vai recolher só, se a empresa do Simples tiver exemplo no 10% ou no 8%, ele vai só recolher muito menos que uma grande, né? 27%, ou 25%, ou 30%, a gente não sabe para onde isso vai dar. E o Simples Nacional vai perder, porque todo mundo vai buscar quanto que aquela empresa contribuiu para aquele evento. Então, aí o Simples Nacional vai começar a perder valor com isso e ele vai ter que mudar para uma categoria mais do IVA mesmo. Enfim, você tinha falado, desculpa te cortar agora, mas você tinha falado no começo da pandemia, né? Eu queria saber, né, Cassiano, do Ricardo, o quanto foi afetado o setor de eventos. Ele olhou para cá e falou, mas imagina, né? E o que isso acarretou nesse mercado, ô Ricardo? Vamos lá, vamos ver. Ele até engasgou, meu amigo. Ele até engasgou, viu, Marcelo? Porque a gente vive isso todo dia, né? Porque imagina com a pandemia, que tudo tragédia, é feito... Não, é uma tragédia. Uma tragédia, exatamente.
colapso. A gente aqui recebeu do Brasil inteiro o que vamos fazer, né? Com toda essa mão de obra parada, então a gente fez inúmeros movimentos de cestas básicas para os freelancers, porque os caras, do dia para a noite, ele saiu de 10 mil para 1.000, ser motoboy, pintor, etc. Enfim, então acho que a gente teve uma situação muito crítica e que continua afetando, porque, na verdade, as pequenas empresas evaporaram, né? Outras empresas tiveram a oportunidade, aspas, de virar uma startup de novo, porque ele conseguiu dar uma reformulada no seu quadro do pessoal, para, puxa, esse cara já consegui fazer um acerto com ele. Quem conseguiu se sobressair e quem conseguiu guardar aquela mão de obra incrível que ele tinha, e ele sustentou aquela mão de obra por quase 2 anos, ele se sobressaiu muito forte. Porque hoje, na hora que teve a retomada ali no ano passado, de verdade mesmo, foi uma exigência absurda. E aí o que aconteceu? A gente perdeu mais ou menos 40% da nossa mão de obra capacitada. E agora a gente vive uma situação de um blackout de mão de obra qualificada, que a entrega dos eventos estão numa situação muito crítica. Então, eu acho que hoje, e você vê, né, nós empregamos, Cassiano, você falou em 10%. Eu vejo pessoas também falando em 15% da empregabilidade no Brasil. Faz ideia o que isso representa dentro do setor de eventos, né? O que ele emprega, o que o setor de eventos, aliás, até uma confusão. O setor de eventos fecha um casamento, um corporativo, uma feira ou um festival, ele enche o hotel, ele enche o avião, ele enche as vans, ele enche tudo. Então, assim, quem propaga tudo isso daí, quem fomenta tudo isso aí é o setor de eventos. Mais do que todos. Eu vou fazer um casamento em Trancoso, vai um monte de gente para lá, um monte de serviço, um monte de movimento financeiro. Então, hoje a gente sente uma situação muito delicada do que está por vir, da nossa situação de falta de representação no Congresso, no Senado, que eles não entendem o que é o setor de eventos. A gente é um similar. A gente não pode ser um similar. Nós empregamos absurdamente. Veja o que aconteceu aí nesse último festival do Tetal, no festival aqui que está acontecendo agora, o Tomorrowland. Quantas pessoas a gente vai empregar? Então, assim, é enorme, né? Não, e tem um ponto aqui, Ricardo e Sérgio, que eu trago para quem está nos assistindo também, que é o seguinte: como eu disse, eu examinei as emendas, tem diversas emendas que visam a corrigir alguns problemas, mas até nas emendas sente-se falta disso que o Ricardo mencionou, ou seja, uma representação no Congresso de alguém que entenda efetivamente o setor. Ele falou há pouco de leis até, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui é uma casa de leis. Exato. Isso aqui, eu vou dar um exemplo. A parte das emendas, Ricardo, mencionam beneficiar com alíquotas reduzidas os promotores de eventos. Outras mencionam os organizadores de eventos. Eu já enfrentei como advogado situações de discussões de autos de infração que debatiam o que é um organizador, o que é um promotor de evento, o que é um realizador do evento, e essas nomenclaturas, elas acabam gerando depois dúvidas e discussões tributárias e complexidade. Quando, na realidade, você teria que ter uma legislação guarda-chuva, quer dizer, para o setor como um todo, seja promotor, seja organizador, seja que for, é membro, é integrante do setor de eventos, de alguma parte do setor, ele deve ser contemplado. E até nesse aspecto pequeno você vai ter depois, se forem aprovadas algumas emendas, discussões. Porque aí o poder público vai poder dizer assim, não, você não vai ter alíquota reduzida, porque só tem alíquota quem é organizador do evento. O promotor não vai ter alíquota. Então, são detalhes que eu queria chamar a atenção, que são fundamentais, porque senão nós vamos criar uma reforma e depois vamos ficar discutindo o que é, quem é beneficiado. Esta emenda, ela prevê, é beneficiado o promotor de eventos. Mas o que é o promotor de eventos? Então, são detalhes. Me parece que aqui nós teríamos que ter uma menção ampla, Ricardo, geral, não restritiva. Posso complementar aqui, por favor, a história do promotor? O promotor, ele promove o evento. Ele vai lá, chama um artista,
contrata, ele promove, como é que eu vou fazer, o patrocinador e tal. Ele promove. Quando ele fecha o evento, ele contrata um organizador para organizar o evento. E aí o organizador tem todas as suas responsabilidades cíveis, criminais e trabalhistas. Depois o organizador contrata 52 segmentos abaixo dele. O espaço, o audiovisual, o AIB. O AIB é gigantesco, é o bar, é o garçom. Aí depois toda a parte de segurança. Então, assim, embaixo do organizador de eventos tem a classe toda uma... do setor. isso. Então, assim, esse é o sim do negócio. Então, e lá de baixo, a gente está falando muito mais pessoas dentro do Simples Nacional. E mais ainda o MEI. Porque o cara pode ter uma apresentação de um bartender que tem lá, puxa, fiz um bartender, contratei 20 pessoas. É aí onde está o dinheiro. A distribuição de riqueza é por aí, né? Então, assim, a cadeia vai muito mais abaixo do que o promotor nasce com a operação. Exato. Promove, né? O promotor é como se fosse a noiva, né? A noiva quer fazer um casamento, ela contrata um organizador. O organizador contrata a cadeia. E aí vem, né? Olha, Ricardo, vou te falar. A gente vai fazer uma pausa, porque até meu diretor já está aqui. Chama lá o comercial, chama o break. A gente vai fazer uma pausa, a gente volta já, tá? Para continuar, gente, falando mais sobre essa reforma tributária, principalmente aqui no setor de eventos, ok? Voltamos já. Estamos de volta com a Lespe em Pauta para continuar a falar aqui de reforma tributária, principalmente agora no setor, né, de eventos, que estou aqui com o Cassiano, que é fera, que advogado. Estou com o Ricardo também aqui, que é um grande conhecedor, né, dessa parte de eventos, que trabalha com isso tudo, e a gente está aqui conversando para saber. Eu até estava falando com o Cassiano aqui em off, aqui, viu, Ricardo? Sobre essa questão da pandemia no evento, o que aconteceu com os eventos. Mas, principalmente, eu disse para ele, um único ali setor que ainda, né, perdurou e que não tinha como, que foi o delivery. Eu estava dizendo a ele, né, porque eu tive colegas meus de trabalho, até de profissão, né, de teatro, de cinema, que chegaram a passar fome. A coisa não foi brincadeira, não. Mas um setor que, falando em fome, no setor que ainda se segurou bem foi de alimentação na parte de delivery, né, Ricardo? Isso não teve tanto... Teve impacto, claro, mas... Na verdade, os nossos associados aqui de buffets, eles ajustaram a empresa para poder fazer o delivery. Foi uma das micro-receitas que eles tiveram para... agora você está ganhando dinheiro. Eu falei, não, a gente está tentando pagar um pouco as contas, né? Porque não é que a gente vai ficar 15 dias parado, 30 dias parado, conforme anunciaram. A gente ficou 2 anos, né? De fato. Mas você tem, Ricardo, uma previsão assim, não sei, você que tá nessa área. Não, eu não digo, eu falei com o Cassiano aqui, eu não sei se isso quanto tempo vai demorar para se recuperar. Talvez 10, 15, 20 anos, não sei. Para se ter, porque você mesmo disse aqui, a gente estava falando, você falou, olha, dificilmente o setor ainda não está, né, recuperado por causa da pandemia. Você tem uma previsão? Acho que a gente tem uma situação das danças das cadeiras, né? É impressionante. Várias empresas muito grandes se deram muito bem, as muito grandes se deram muito bem. Vou abrir empresa em Goiânia, em Brasília, em Salvador e tal. Semana passada eu escutei uma informação bem interessante de uma grande empresa de audiovisual. Todo mundo que abriu as empresas estão fechando lá fora, né? Em Salvador, na Bahia. Mas por quê? Porque 90% dos eventos são em São Paulo. Oh, uau! Como assim? Os festivais são no Brasil inteiro, mas os grandes eventos corporativos, as feiras, muitas. Então, assim, tem muitos equipamentos de feiras de negócio que
Claro, esse número é meio difícil de falar, porque é uma opinião de um fornecedor, tal, mas é evidente que a gente tem que fazer uma análise maior, mas é uma análise bem importante. São empresas que faturam perto de 100 milhões, uma empresa de audiovisual. Então, assim, se as empresas que abriram negócios em outros estados para criar filiais e se fecharam, é porque algo que foi planejado não deu muito certo. Então, provavelmente, ainda é uma repercussão do que está acontecendo no cenário. Cassiano, eu queria que você falasse para o nosso telespectador como é que vai ser feito, no caso aí, a substituição desses impostos. Vamos voltar a falar dos impostos, né? Tá. Eu queria até entender melhor o CBS, que você tem a contribuição, né, sobre bens e serviços. Na verdade é o seguinte, a reforma, esse é um ponto que vale destacar, ela prevê um regime de transição aí de praticamente 10 anos. 10 anos. E um dos objetivos da reforma é de dar simplicidade para o sistema. Efetivamente, quando você vai atender um empresário, uma multinacional, alguém que vive em outra realidade tributária, e a pessoa vem ao Brasil para entender como funciona o ICMS, que cada estado tem a sua lei, como funciona o PIS e a COFINS, que tem uma série de disposições específicas, as pessoas realmente não conseguem compreender a complexidade do sistema tributário brasileiro nesse aspecto. Só que tem um detalhe, com esse regime de transição de 10 anos, o que está previsto pela reforma? Está previsto que, como nós falamos antes, ISS e ICMS sejam extintos e no lugar dele venha o IBS. Só que o IBS seria criado a partir de 2026 e ele vigeria até 2032 juntamente com o ICMS e com o ISS. Nós teríamos um longo prazo de não só o ISS e o ICMS, mas também o IBS, em conjunto. Quer dizer, nós teremos não mais os dois, e a ideia é simplificar, mas nós teremos aí praticamente 8 anos com 3 tributos. Exato. E, por outro lado, o PIS e a COFINS seriam extintos a partir do ano que vem, né? E seria criada a CBS, tá? Só que o que eu receio, por trabalhar já há 20 anos com direito tributário, é que nós não tenhamos uma simplificação. Porque, veja, nós estamos introduzindo na Constituição Federal Brasileira 30 páginas de texto novo. Ora, se você quer simplificar, os estudos de direito tributário mostram que um dos critérios para simplificar, uma das medidas para você simplificar a tributação é você diminuir o número de disposições normativas. Mas peraí. Só que nós estamos aumentando o número de disposições, compreendesse? A criação desses impostos era exatamente para simplificar. Isso, só que essa simplicidade em tese vai acontecer, Sérgio e Ricardo, só depois de 2033. Então, assim, eu, sinceramente, por conhecer os litígios que estão no Poder Judiciário, afirmo a vocês, nós não vamos ter simplificação até 2033. E o que me preocupa é o seguinte, o setor de eventos, por exemplo, e outros setores, será que nós sobrevivemos até 2033? Com essa complexidade, com esse emaranhado fiscal que está se preparando aí? Então, o que está me parecendo é que nós não teremos uma simplificação a curto prazo, não. Tá? E aí você pergunta assim, mas Cassiano, mas então qual é a solução? Eu diria a solução aqui, a solução é você ter um regime de transição mais curto. Você tem que ter um regime de transição mais curto. E me parece, até indo um pouco mais criticamente, me parece que nós temos aí um falso problema, né? Que é o falso problema da não cumulatividade. O que mais se diz é que agora, com a reforma, nós teremos um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Porque agora sim nós teremos o direito de compensar créditos deste imposto que é o IBS. Só que, gente,
O imposto sobre valor agregado existe desde 88, quando a Constituição foi criada. O nome dele é ICMS. O outro é o PIS e a COFINS. O problema não é a Constituição, o problema não é a previsão de que ele seja não cumulativo. Ele já é não cumulativo desde 88. O problema é que, no âmbito da legislação infraconstitucional, as leis restringem o direito de tomar crédito. Vou dar um exemplo. Uma indústria, um comércio, um mercado, tá? Um mercado que depende, como outros tantos setores, da energia elétrica para sua atividade ser executada. O mercado, que tem produtos refrigerados, dentre outros. O mercado, embora ele certamente tenha no seu centro de custos a despesa da energia elétrica para precificar os seus produtos, ele não pode tomar crédito de ICMS da energia elétrica. Mas por que, se a Constituição estabeleceu que o ICMS é não cumulativo? Porque a legislação complementar do ICMS veda, restringe, vai reduzindo o âmbito desse direito à não cumulatividade. E aí surge a grande indagação que eu queria deixar para o nosso telespectador. Será que agora, depois desses anos todos, em que nós tínhamos um imposto não cumulativo, nós tínhamos um IVA, será que agora a lei complementar que criará o IBS, ela vai efetivamente estabelecer uma não cumulatividade? O que nos garante que vai ser não cumulativo agora e que não foi não cumulativo até então, entende? Eu vejo com desconfiança essa iniciativa. E você, Ricardo, como é que você vê? Primeiro que a gente não chega lá, porque são quantos segmentos estão negociando em Brasília? Negociando com os deputados e agora com os senadores, com muito mais força, um pacote de grandes montadoras dentro das reuniões lá de Brasília, que a gente é um grão de areia. Só que a indústria é totalmente robotizada. O setor de eventos é manual. Então, assim, é uma fragilidade para o nosso segmento gigantesca, que vai com certeza refletir. Né? Os empresários ainda não entenderam. Não, vamos dar um jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Igual aconteceu com a mudança da CLT e que não serviu. Né? A CLT passou em 2017 para o intermitente e o intermitente não funciona para o segmento. Então, assim, tiro no pé. Aí fica complicado, né, meu amigo? O que você espera? Pô, como o Cassiano falou, né? Quer dizer... Você espera reduzir complexidade. Não me parece que vai reduzir. Demorar 8 anos. E segundo, você espera uma redução ou pelo menos uma manutenção da carga, Mas eu também sou um pouco cético quanto a isso, porque, de novo, se você for para uma empresa do regime do lucro real do presumido prestadora de serviço, que tem, dentre ISS, PIS e COFINS, que paga em torno de 8%, 9%, vai pagar 25%. E não vai ter o direito de se creditar de uma série de despesas. Então, vai aumentar muito a carga tributária. Vai pagar 25, gente? E aí, claro, o que se diz é o quê? Que a indústria está sendo aliviada. 25 você falou, se não chegar a 30, né? A indústria está sendo aliviada e o prestador de serviço está suportando uma carga maior. Mas eu receio que a nossa economia não tenha capacidade de absorver tudo isso, além do que nós vamos ter alguns efeitos nocivos do desemprego, de empresas de uso intensivo de mão de obra que vão passar por problemas. Vão passar por problemas sem nenhuma dúvida. Isso é um fenômeno que vai acontecer ainda mais no Brasil, eu posso profetizar aqui, é o da pejotização. Já é um fenômeno em vários setores, em vários âmbitos, mas vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque se você for PJ, você tende a poder dar uma nota fiscal para o seu até então empregador descontar crédito de IBS e de CBS, o que, sendo seletista, você não pode fazer. Compreende? Então, tem mais esse outro fenômeno. Mas como PJ, por outro lado, você também não tem os benefícios. Não tem os benefícios. Né? Então, tem alguns pontos que, me parece, não estão entrando na pauta da discussão, como esse da não cumulatividade. Se diz que vai ser não cumulativo, só que esta não é uma novidade e nem precisaria, Ricardo e Sérgio, de uma emenda à Constituição. Bastaria mexer na legislação complementar que já vige no Brasil
para ampliar a não cumulatividade. A rigor, você não precisaria extinguir o ICMS e a rigor, você não precisaria extinguir o ISS para fazer essa mudança. Bastaria você federalizar a legislação, que aliás já é, extinguir as leis estaduais e municipais e alterar o regime da não cumulatividade. Pronto, você faz isso que está aí dentro da PEC. Então, eu tenho um pouco de receio daquilo que nós estamos criando com esta emenda à Constituição. Legal. Ricardo. Com certeza é mais ou menos isso, dar mais abertura para o setor de eventos dialogar, não só como promotor de eventos, e sim como os prestadores de serviço. E mais uma vez, eu queria levar essa situação que o nosso segmento não tributa a mão de obra, por causa da história que o MEI é proibido para o setor de eventos. Então, a semana passada nós tivemos presencial com o nosso fundador do MEI, que é o Guilherme Afife, e ele abraçou a causa para a gente fazer uma operação para o setor de eventos. Até estava discutindo aqui qual poderia ser uma especificação técnica super específica para o setor. O MEI-E, que é o MEI para eventos, microempresário individual de eventos, porque o garçom, ele não está no restaurante, o garçom está no evento. Então, se a gente conseguir arranjar um jeito de tributar essa faixa, a gente está falando de 8 milhões, talvez mais 8 milhões de pessoas, é um número considerável. Né? Só se a gente pensar, só se fosse 6 milhões, iam dar 5 bilhões de reais de tributação, que a gente podia abater do MEI, abater do setor de eventos. Então, assim, se a gente levasse isso para frente, com certeza isso deveria andar no paralelo, porque a gente vai ter um problema. Essa operação digital do dinheiro já está Pix para um lado, Pix para o outro. Você já sabe quem é o CNPJ, quem é o CPF que está recebendo isso, e aí a gente leva para um lugar que a gente fala, olha, a gente tem que ser ouvido, porque nós somos a prestação de serviço que emprega 15% no Brasil. Então, eu acho que tem que fazer uma coisa específica para a gente. Mão de obra tem que ser insumo, e aí a gente abater esse insumo, como o Cassiano está discutindo aqui. E aprofundar no detalhe, né? Ou, na verdade, em vez de 30 páginas, acho que esse é o ponto, né? Olha, tem 30 páginas, é simples com 30 páginas, então, assim, como é que faz um buffet? Olha, os insumos de um buffet. Estou falando do buffet porque a gente tem muitos buffets aqui, e eles não praticam toda essa operação ele compra toda a parte de comida para um evento, uma formatura, um evento de um banco de 10 mil pessoas. Você imagina que ele compra de alimento e ele não consegue tributar dentro de um Simples Nacional. Então, assim, e aí depois vem toda essa mão de obra, 500 garçons, 3 dias, quanto que não é de tributação que está passando invisível, e aí isso vai afetar consideravelmente no futuro, porque a coisa vai apertar, a documentação está cada vez mais digital e o evento vai entrar em colapso. Então, a gente tem que prever uma situação de adaptação para os próximos 2 anos, 1 ano, 3 anos, para poder sair melhor, né? Já tomou uma paulada de pandemia. Daí eu queria chamar a atenção para reforçar, eu acho que sublinhar isso que o Ricardo disse, e sob o ponto de vista assim, jurídico, que é o seguinte: não adianta você fazer uma reforma tributária e não endereçar pontos como esse que o Ricardo falou. Qual? Os prestadores de serviço da cadeia do setor de eventos precisam ser formalizados debaixo de uma MEI. Mas aí, no caso, não é mais tributo, por exemplo, ele falou dos garçons, né, desse setor, né, quer dizer, você já tem... Não, mas é que se você, a MEI hoje, o microempreendedor individual, ele tributa sobre o salário mínimo. É uma tributação bastante baixa, pequena, mínima. Tá. Em troca disso, ele formaliza o seu negócio. Sim, ele entra num campo de formalidade. E no campo da formalidade, todos ganham. Por que todos ganham? Porque ganha quem consegue comprovar sua renda, quem consegue ter segurança na sua operação, ganha quem toma o serviço do MEI, porque vai poder descontar crédito. E hoje em dia não desconta, que esse é o problema que a gente está dizendo aqui. Quer dizer, contrata informal, é invisível, como disse o Ricardo, se é invisível, como é que você desconta o crédito com essa despesa? Não desconta, não tem como. Só que é muita despesa. E você não consegue descontar. Então,
fazer isso que nós estamos tocando aqui também é reforma tributária. Quer dizer, formaliza o trabalho do microempreendedor individual do setor de eventos, que hoje é vedado que ele se insira neste regime jurídico. Para quê? Para que ele ganhe, para que o tomador do serviço ganhe, para que o usuário do serviço ganhe, para que todo o setor ganhe. Então, se você não mexer em alguns pontos como este, me parece que você vai fazer uma reforma que está deixando de lado, como disse antes. Lá, no caso daquela regra que a reforma aprovou, você só pode tomar crédito se provar que o fornecedor efetivamente recolheu o tributo. Essa regra é uma regra que vai afastar os pequenos das cadeias produtivas, porque a grande empresa vai preferir comprar de um outro empresário, uma outra empresária de porte, que tem solvabilidade, que tem solvência, que vai pagar seus tributos. Então, tem alguns pontos que parece, Sérgio e Ricardo, que a reforma está deixando ao lado, assim, alguns setores da economia e algumas camadas sociais também. Eu fico olhando muitas vezes, viu, Ricardo, só para falar aquele impostômetro, porque tem na Paulista aquele... Cara, são trilhões, você fala, cara, mas para onde? Milhões. Posso incluir você fala, para onde vai todo esse dinheiro, todo esse imposto? Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí o Ricardo vai e fala, olha, infelizmente, entendeu, daqui a um tempo, pô, você vai acabar entrando em colapso, né, Ricardo? Esse setor por causa de... Aí você fica... Cassiano, deixa eu incluir um negócio aqui interessante que o Sérgio e Cassiano estava incluindo o negócio do MEI, né? A gente se esconde debaixo da agência. Essa agência que terceiriza, que quarteiriza, que quinteiriza, cada um da agência está ganhando um pedaço da mão de obra no final. Então, assim, se você pensar, um carregador ganha R$250, mas a ponta recebe 90 para trabalhar 12 horas. Então, assim, a gente está... E esse terceirizado cobrou 500. Então, assim, a cadeia... Por que eles fazem isso? Porque ele não tem um MEI. Se ele tivesse um MEI para proteger, ele, em vez de pagar R$500 por uma mão de obra não qualificada, ele paga 200 ou o dobro que o cara, 250 por um cara que vai trabalhar durante 12 horas. Então, assim, ele emite a nota fiscal direto para a empresa, fica totalmente formal, tributa o mínimo possível, porque o cara tem lá 30 mil ou 100 mil de mão de obra em um dia, ele tributa aquilo direto pagando o mínimo possível, sem intermediários. Quer dizer, a conta é fácil. Eu quebro toda essa terceirização, quarteirização, todos eles e ponho direto na ponta. Então, assim, se a gente está falando que a economia direto na ponta é onde vai fazer a distribuição de renda, essa é a economia. Põe o MEI para funcionar, a contratação é direta, formal e faz uma engenharia reversa. Eu tenho 100 mil de notas fiscais, eu vou pôr dentro da minha empresa e vou tributar a minha empresa. E com certeza ele vai sair do Simples Nacional. Porque o cara tem 5 empresas do Simples Nacional, dividido entre METRES, entre agentes e sei lá o quê. Então, assim, está tão fácil a conta, libera o MEI, a história vai tributar ao contrário. O que acontece? A gente vai ter mais poder de negociação em Brasília. Você, quanto que a gente tributa? A gente só não aparece porque a gente não tributa, a gente não tem número, a gente é escondido. É verdade, muito bem apanhado. Aí fica... o que ele está dizendo é uma grande verdade. Sem nenhuma dúvida. Você, são medidas, de novo, nós não podemos... eu tenho um problema no direito que é o seguinte, nós não podemos pensar que o direito simplesmente tem que reger realidades idealizadas, que são realidades que a gente não consegue acompanhar pelas disposições, e elas não se prestam para essas realidades. Chega uma hora que o direito tem que responder aquilo que a sociedade precisa, o que a sociedade quer, o que as realidades econômicas anseiam. E esse é um caso. Então, por que não, em outras palavras, por que até então não se liberou o MEI para o setor de eventos e para muitos prestadores de serviço? Para não relativizar e esfacelar os direitos sociais trabalhistas. Muito se diz. Só que nós já estamos num outro momento cultural, inclusive, de valores e de disposições legais. O próprio Supremo Tribunal Federal
vem dando decisões e mais decisões no sentido de que é possível você terceirizar a atividade fim de uma empresa. Isso não viola a legislação trabalhista. Você pode terceirizar. Você pode ter num escritório de advocacia um advogado que é contratado. Tem um caso que o Supremo, aliás, julgou numa clínica médica, a mesma coisa, como o PJ, por exemplo, né? Então, nós precisamos repensar também isso, porque nós estamos nos distanciando de determinados valores. A pretexto de promover valores sociais, nós nos distanciamos deles, porque nós deixamos as pessoas alijadas da economia formal, né? A gente está chegando aqui ao final do programa, infelizmente, porque tem muito assunto aqui, meu amigo, para a gente Exato. debater, né? Principalmente nessa questão da reforma, essa nova reforma tributária. Eu queria de vocês, se eu começar com o Ricardo, falar qual é o teu... Fala para o telespectador, né? O que você... Qual é o teu sonho em relação, né, ao setor de eventos para que se realizasse hoje em relação a esses tributos, né, em relação a essa reforma tributária que a gente vai ter, a gente está tendo? Pois é. Eu acho que se a gente tivesse um tributo adequado, né, a gente conseguiria tirar a informalidade. Então, assim, nós aqui da Abrafesta temos uma concorrência desleal gigantesca. O cara com celular, ele monta um evento do tamanho que ele quiser. Então, eu acho que tem que ter uma regra, tem que ter princípios de contratação, de formação de preço e tal. E se a gente for formal, a coisa fica muito mais simples, muito mais técnica. E aí a gente acaba fazendo uma evolução em toda essa empregabilidade, em todo esse segmento que precisa de mão de obra mais qualificada. Vamos citar um exemplo de Dubai, né? Como é que funciona o turismo em Dubai? Maravilhoso, funciona. Está acima do petróleo, está ali brigando com o petróleo, imagina. E o Brasil tem tantas riquezas para poder fazer isso e não consegue, porque ele não consegue entregar um trabalho digno, porque o cara não é um cidadão, o cara é um invisível. Então, se a gente trouxer isso para uma reforma clara, a gente vai conseguir capacitar mais as pessoas, distribuir mais renda e levar isso para umas empresas muito mais que pode dormir. Não adianta o cara, olha, estou meio trabalhista, agora o trabalhista voltou muito mais forte, né? Então, assim, eu acho que nós empregamos muito. Essa história de 8 milhões, posso falar, não existe dados, né? Mas se você fizer uma continha assim, com certeza você vai ultrapassar os 10. E aí, com certeza, a cadeia inteira de eventos. Então, eu acho assim, se a gente tiver uma situação que não complique para que as pessoas emitam um imposto, vai ficar claro para todo mundo. Porque não adianta você forçar de um lado e o cara vai fugir. O brasileiro dá o seu jeitinho. E não é a ideia dar o jeitinho, a ideia é que... Esse jeitinho brasileiro não pega mais. Tem que acabar com isso, não funciona. Obrigado, Ricardo. É isso. Cassiano. Olha, o que eu espero da reforma é que ela efetivamente simplifique, tá? Que ela seja alterada daquilo que foi aprovado pela Câmara, ela simplifique com menos disposições, com menos texto e que, sobretudo, assim, se fosse eleger uma frase, um mote, um ponto, seria o seguinte, que a reforma efetivamente, pela formalização, aqui no nosso caso do setor de eventos, ela permita a tributação do valor agregado. Nós temos que, também esse é um outro problema, nós estamos tributando em cascata há muitos anos, no setor da publicidade, no setor de eventos, em vários setores. Você paga 2 vezes tributo sobre a mesma grandeza econômica. Por quê? Porque a legislação não permite aquilo que eu falava antes, um crédito efetivo. Então, que a gente tenha um tributo efetivamente sobre o valor agregado. Nenhum brasileiro, nenhuma brasileira se opõe a pagar uma parte daquilo que tem de valor agregado. Gastou 100, cobrou 300, agregou então 200, uma parte dos 200 nós vamos pagar para custear a sociedade, que isso é um ato de dever de cidadania de qualquer brasileiro e de qualquer brasileira. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Abraço, Ricardo. Prazer. Abraço. Parabéns. Valeu, igual. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.